Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui novamente com a nova convidada, a Aline. Ela vai já chegar aí. E é bem interessante a história dela. Ela não é uma dentista brasileira, porém ela trabalha na área da odontologia na Finlândia. Então eu ouvi a história dela, achei super interessante e a gente convidou e ela aceitou o convite e já está ela aqui. Vamos agora puxar para a live, tá? Só um instantinho. Aguardando entrar. Ah. Bom, gente, deixa eu tentar de novo. Aline, vou tentar de novo, tá? Vou te enviar. Desculpa, vou te enviar o convite. Vamos lá. Acho que agora vai. Deu certo, beleza. Agora deu. Tudo bem? Tudo bem. Olha, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estar aqui conosco, por ter aceito o convite. Fiquei Eu muito agradeço, Michele. Fiquei muito feliz quando eu te encontrei online e achei super interessante a tua história quando a gente conversou. Eu pensei, não, olha, a gente tem que ter a Aline contando a história dela pra gente. Eu fiquei imensamente feliz que você aceitou o convite. Obrigada, tá? Obrigada a você. No começo eu fiquei meio assim, porque eu não sou dentista e o grupo é de dentistas, e eu te falei na hora, Michele, eu não sou dentista, eu trabalho Foi. na área, mas eu não sou dentista. Não sei o que eu posso acrescentar, mas a minha história está aí para quem quer conhecer. Pode, sim, com certeza. Sua história é super interessante, o pessoal já vai saber. Olha, eu achei super interessante também, porque eu não sabia que existia essa profissão, que é diferente a sua profissão aí. É algo que eu não vi em nenhum outro país. Eu achei super interessante. E tem muitas vezes, não só dentistas, às vezes colegas que trabalham como higienista, mesmo como assistente né, no Brasil, que tem vontade de tentar algo ainda na nossa área. Então, assim, achei fantástico. E, assim, vamos lá, do princípio, eu queria te ouvir, assim, você pode se apresentar, seu nome completo, assim, seu nome como tá, e, assim, fala um pouco pra gente, assim, o que é que te levou a ir morar na Finlândia. Vamos lá começar? Ok. Bom, eu sou a Aline, meu nome é Aline Caçador Weiswright. Eu já moro há quase 14 anos na Finlândia. Eu vim para cá, assim, a história é bem longa, mas resumindo, eu sou casada com um Uhum. finlandês e quando eu mudei para cá, eu tive que aprender a língua. O governo, naquela época, dava muito incentivo para aprender a língua e tal, para imigrante. Hoje em dia, igual eu falei para você, Michelle, mas quando a gente conversou aquela vez, as coisas mudaram, porque teve problemas de imigração, questão também dos refugiados. Então, hoje em dia, eu já nem sei como tá, mas na época a gente tinha muito incentivo, recebia até, inclusive, um salário para estudar, que não é muita coisa, mas não deixa de ser uma ajuda. Na época, eu recebia uma faixa de, acho que por cerca de 600, 500 euros, eu não lembro, mas quando você estava estudando, você recebia mais, tipo uma diária por cada dia de estudo, e aí chegava quase a uns 800 euros, assim. Então, isso acaba que estimula você a estudar, porque não precisa fazer nada mais do que estudar. E na época que eu cheguei aqui, um dos cursos que eles incentivam muito para os imigrantes é de auxiliar de enfermagem. E eu resisti muito a esse curso, porque eu não me via na área de enfermagem em nenhum nível. Desculpa, fala pra gente qual é a tua área. Só que o É, pessoal a ainda minha, não sabe.
Então, vamos chegar lá. Eu sou auxiliar de dentista, mas para você se formar em auxiliar de dentista, o seu curso base aqui tem que ser de auxiliar de enfermagem. Só para tentar explicar assim rapidamente, o auxiliar de enfermagem é uma base e depois ele se divide em algumas especializações, que são elas de hospital para trabalhar com criança em creche, sua base também é auxiliar de enfermagem, para trabalhar com idosos em casas de repouso, também é auxiliar de enfermagem, para trabalhar também com deficientes mentais em casas de repouso para deficientes mentais, não sei se chega a ser repouso, não, mas casas para reabilitação ou para essas coisas. Sim. Também é auxiliar de enfermagem e para trabalhar como auxiliar de dentista também a base é de auxiliar de enfermagem. E a única coisa que me encantou os olhos seria a parte odontológica. Então, eu optei por essa parte, estudei, e é um curso de um ano e meio, dependendo da sua formação. Assim, além da auxiliar de enfermagem, essa especialização ainda leva mais um tempinho, mas o mercado é bom e valeu super a pena, e hoje eu estou muito feliz com a minha escolha. Maravilha, maravilha. Então, e no Brasil, com o que que você trabalhava? Então, no Brasil eu me formei em administração de empresas. Que super interessante. Quando você me falou, aí você estava com receio de que não ia ser interessante a sua história. Eu digo, de jeito nenhum, pelo contrário. Agora que é mais interessante ainda, que é alguém que não é da área, que batalhou, aprendeu um idioma super difícil, o segundo idioma mais difícil do mundo, é isso? Reza a lenda que é o segundo, eu não tenho certeza, mas dizem. Eu achei incrível. Aprendeu um idioma super difícil, fez o curso de auxiliar de enfermagem para conseguir trabalhar na área da odontologia, que era o teu desejo, que era que tu tinha vontade, teu sonho. Isso. E assim, até assim, no dia que a gente conversou meio bastante, muito assunto, meio rápido, acabou que depois eu falei, nem contei isso pra Michelle e tal, algumas coisas assim. Tudo agora. Eu me perco muito nas ideias, então, gente, já dão um desconto aí, porque eu me perco muito, eu divago muito, falo muito. Pode planeta de volta, que eu viajo na batatinha facinho, facinho. Adoro. Vamos lá. Então, assim, aqui uma coisa que foi legal, logo o meu primeiro estágio foi onde eu consegui meu primeiro emprego. E depois foi meu primeiro estágio na área odontológica. Eu já consegui emprego. Aí, na época, eles estavam tendo uma reforma de canos, então eu fui trabalhar de verão numa outra empresa. Aí eles me chamaram de volta e me deram um trabalho. Aqui existem alguns tipos de contrato, que são os contratos anuais, e depois eles dão um contrato permanente, que é tipo no Brasil, assim, uma comparação a grosso modo, seria um funcionário público. Que aí eles não podem te mandar embora se não for uma coisa muito séria, que é um trabalho permanente. Hoje eu trabalho já num trabalho permanente, que para imigrante é um passo muito legal, porque eu todo finlandês que tem um contrato permanente. Eu tenho um contrato permanente. É preciso ter Desculpa, incrível, adorei, super importante essa informação. E é preciso ter, no caso, o passaporte finlandês para conseguir um emprego assim? Olha, não necessariamente, porque meu passaporte ele não é finlandês. Eu tenho passaporte europeu, português, porque meu avô era português, de origem de Portugal, então a minha família toda tirou a cidadania portuguesa. E não precisa ser finlandês. O mercado europeu aqui, eu até conversei com você sobre isso, eu fiquei um pouco receosa de falar, porque eu não conheço a profissão no Brasil. As pessoas aqui, os meus amigos de trabalho, às vezes me perguntam alguma coisa da área odontológica no Brasil. Eu morro de vergonha, porque não é uma área que eu conheço. Não sei como funciona a parte pública odontológica no Brasil. E aí eu falo, gente, eu não sei. Eu conheço hoje em dia mais o sistema daqui do que do Brasil. Nossa, mas pelo que você me falou, o sistema daí eu achei incrível, tá? Primeiro que você me deu algumas informações que eu não fazia ideia, como a sua profissão, por exemplo. Aqui na Inglaterra, nos demais países europeus aqui, né? Não nos países nórdicos, a gente tem uma profissão realmente de assistente. No caso aqui, por exemplo, na Inglaterra, dental nurse,
tá? Lá nos Estados Unidos eu sei que eles chamam de assistant, se eu não me engano, mas é Uhum. assim, a mesma profissão. Mas é uma profissão que você faz o curso direcionado para ela. Você não tem que fazer Uhum. de auxiliar de enfermagem para se especializar em odontologia. Uhum. Então isso eu achei já incrível. Foi uma super informação que eu não fazia ideia que existia isso em algum país do mundo. Uhum. Achei. Uhum. E essa coisa de você aprender o finlandês, eu gostaria de começar por aí, da gente explorar por aí. Porque eu sei Ok. que é um idioma muito difícil, tá? Então, assim, às vezes a pessoa tem um passaporte, vamos supor aqui, um dentista que pegou um diploma lá em Portugal, né? Uhum. Se fosse fácil, né? Tirou um diploma que ralou bastante para conseguir, É. é, Uhum. para poder conseguir atuar aqui na Europa, daí quer ir para a Finlândia, por exemplo. Daí já sabe, tem que saber o idioma para poder trabalhar, porque você estava me falando, né? Os dentistas aí, mesmo Sim. os estrangeiros, eles só atendem falando finlandês. Eles não têm essa de, o Isso. inglês quebra galho. Não é isso que você me falou? Não, pelo menos eu não conheço. Pode Pronto. ser que em Helsinki exista isso, Ah, mas eu não conheço. Assim, os profissionais aqui finlandeses, eu acho que são poucas áreas na Finlândia que somente o inglês resolve. certo. Mas principalmente na área que você vai atender ao público, que você vai, no caso odontológico, um serviço, eu Sim, não acredito que somente o inglês funcione. Só que sim, na área de medicina, de modo geral, tem muito estrangeiro. A Finlândia é um país carente de profissionais estrangeiros na área de medicina, sim. ok? Aonde eu trabalho, nosso departamento é bem eclético. Tem gente de vários países do mundo, alguns ainda estão, outros já voltaram ou foram para outros lugares, mas a gente chegou a ter gente, uma espanhola, um português, a gente tem hoje uma estoniana, uma russa, uma iraquiana, a gente tem também uma Ah, iraquiana, tem pessoas de vários países. sim, Todos falam finlandês. finlandês. Alguns falam melhor, outros falam pior. Erros todos nós temos, eu também tenho os meus, mas nada que impeça a nossa capacidade de trabalho. Todo mundo consegue trabalhar, se respeitar e a gente se ajuda dentro do possível. Bacana, bacana demais. Então, só assim para o pessoal ter uma noção, tá, Aline? Quanto Ok. tempo, em média, a gente pode levar para conseguir aprender o finlandês básico, pelo menos que dê para atender um paciente? O que é que você acha? Assim, Ah, da sua vai experiência. depender muito da sua dedicação. O português, o finlandês, a gramática é um pouco complicado no começo, mas ela é bem lógica. Mas as palavras, por ter muita consoante e são de difíceis pronúncia, assim, é difícil pronunciar o finlandês no começo, é uma língua que um pouco assusta, mas em 2 anos, 2 anos e meio, você já tem um básico. E aí você procura aquela gramática que vai ser de acordo com o seu interesse, né? E Certo. aí eu acho que talvez nos 3 anos, dependendo da sua dedicação, e pelo fato de você, se você realmente mergulhar na cultura e querer ter contato com os finlandeses para poder aprender mais a língua, eu acredito que uns 3 anos a pessoa já tenha uma boa capacidade, já consiga estudar, e depende do interesse de cada um. Mas não é uma língua fácil, mas nada que seja impossível. Eu aprendi, todo mundo pode aprender. Interessante. Então, assim, vamos lá, vamos colocar uma situação. Vou colocar aí uma situação e você me diz se é possível. Então, vamos lá, eu chego na Finlândia e quero atuar na área da odontologia. Daí eu quero, por exemplo, seguir a tua profissão, que eu achei fantástica, paga-se bem, né? Achei, nossa, paga-se bem, é uma profissão bem reconhecida, eu diria, aí, né? Quer dizer, todo É, esforço vale a pena. aí essa questão do paga-se bem depende de vários. Quando a gente conversou um pouco a respeito do Relativo. salário, é porque os países aqui, os países aqui dessa região que a gente vive, eles têm um custo de vida mais caro. Então, se a gente for comparar com os salários bases da Espanha, da Europa, tem uma diferença de salário que aí a gente pode acreditar, paga-se muito bem. Igual eu tinha te dito, não é que meu salário seja o sonho dos finlandeses, Sim, mas talvez como eu vou dizer, se você comparar com Portugal, Espanha, é um sim, bom salário, é por entendeu? isso. É uma, Tá. é uma média boa, digamos assim. Mas o custo de vida aqui também é alto. Sim, Para sim. você viver bem, e tal, você talvez precisaria, dependendo do que você quer para sua vida, sabe? Mas, assim, é um salário que você consegue viver sem nenhum tipo de luxo, como eu tinha te dito. Mas Sim, você consegue falou. viver de Você uma maneira vive tranquila, sem nenhum. tranquilo, né? Depende daquilo mas não é.
Eu acho até que uma vez eu falei isso numa reportagem que eu já fiz há muito tempo atrás, quando eu mudei para cá, como existiam poucos brasileiros, a gente deu eu e minha irmã demos uma reportagem para o G1, uma entrevista para o G1, e na época a gente falou que a Finlândia não é um país para aventureiro, é para pessoa que quer realmente construir alguma coisa e ter uma vida, digamos, mais estável. Mas fazer fortuna aqui na Finlândia não é fácil, não. Eu não conheço ninguém que tenha feito. Não, Mas, a luta já começa para aprender o idioma, né? Pelo que sim, você sim, falou, sim. não deve ser fácil. Daí era isso que eu estava pensando, porque realmente, como você fala, as coisas são relativas, né? Então vamos lá. Não, Eu estava pensando aqui, vou tentar um curso, como o curso que você ok. fez. Ahn, Daí, para entrar no curso, já tem que ter um nível de finlandês, provavelmente. É Tem isso? que, mas você consegue entrar nesse curso depois que você faz o finlandês básico, digamos Tá. assim, que você aprende finlandês básico. Geralmente, as pessoas que entram, que tentam entrar para esse curso de auxiliar de enfermagem, eles conseguem. E como o finlandês, como a Finlândia é um país que precisa de mão de obra nessa área de auxiliar de enfermagem, o estrangeiro tem uma facilidade para conseguir esse curso. Ah, legal. Então, tipo, com A2, vamos assim colocar exatamente para o pessoal ter uma noção. Um A2 já dá para entrar no curso, fazer a matrícula. Dá, dá. Eles pedem o certificado. Eles pedem o É, certificado no ato da ele- matrícula. o A2 que você fala é a qualificação, é a O nível de de finlandês. finlandês. Aqui tem a divisão talvez seja um pouco diferente, Ah, mas tá. depois de um básico, você consegue com certeza entrar num curso de auxiliar de enfermagem. Claro, se você estudar um pouquinho para isso, também você não vai achar que chegando lá com a cara e com a coragem, você vai, mas se você se dedicar um pouquinho, não é tão difícil. Eu conheço muita gente que passou por esse curso, talvez não de primeira, talvez às vezes de segunda, mas ainda assim. E uma coisa interessante que eu nem te falei, Ah, esse curso eu fiz com os finlandeses. Eu entrei numa turma de finlandês, mas eles também organizam esse curso de auxiliar de enfermagem específico para estrangeiro. Também tem isso. interessante. E qual é a diferença? Qual será a diferença? A diferença é que o foco, imagina você trabalha, você está numa sala de aula que você tem só amigos finlandeses, igual eu tinha. Eu tinha, acho que uma cubana na época comigo, o resto todo mundo era finlandês. Aí tinha uma russa e uma cubana na minha sala, o resto todo mundo era finlandês. E aí, ou seja, a professora está dando só com finlandês, então ela fala numa rapidez, os seus amigos de fazer um trabalho, é todo mundo finlandês. O que é muito bom, que desenvolve sua língua. Mas, se você está numa turma só de estrangeiros, eu conheço pessoas aqui que fizeram só com estrangeiros. É, aí vai um pouco mais Mais devagar, devagar. as aulas têm um outro ritmo, seus amigos, né, que você está ali na sala de aula conversando, que você vai fazer trabalho juntos, são estrangeiros de vários países. Então tem uma diferença. Na época, eu passei nos dois cursos, no de estrangeiro e no de finlandês, dos finlandeses. Eu escolhi estudar com finlandeses, já pensando em estudar e, ao mesmo tempo, dar um upgrade no meu finlandês. Boa. Né? Então, quer dizer, não foi o caminho mais fácil, não foi. Mas eu não me arrependo de ter pego o caminho mais difícil, não. Bacana. Aline, quando você falou que eu passei, é assim, teve uma prova para entrar nesse curso? Tem uma prova, mas Pra gente- também não chega a ser uma prova, é uma prova como se fosse um vestibular, digamos assim, Hum, mas que você vai para o curso e você compete junto com os finlandeses para poder conseguir o local. Tem uma quantidade. Por isso até que a quantidade, de repente, essa sala de estrangeiros também, os sim, finlandeses já não podem ir para essa turma. Então, entendi. por isso até que na época eu tentei os dois, Sim, né? Eu pedi os dois. sim. Mas tem uma prova, sim, tipo, Como eles, é? eles analisam o seu estudo anterior, que isso já conta pontos. Você faz uma entrevista, você faz um psicotécnico também, e uma prova, mas a prova é bem básica, de finlandês e de matemática, que não é assustadora, todo mundo tem medo da prova de matemática, mas não é. Eu não sou nenhum Einstein em matemática, foi tranquilo. Não precisa, eu conheço muita gente que passou e que talvez na matemática não é
o forte, sempre falar uma prova de matemática é assustadora, mas não é. E todo mundo passa com o finlandês básico. Eles olham muito, aqui na Finlândia, uma das coisas que contam muito para você passar numa prova é a sua motivação. Isso é muito importante para você estudar aqui, porque como o estudo é gratuito, as escolas são gratuitas, o governo investe em você para você estudar. Então, o que eles não querem de jeito nenhum é que você abandone o curso pela metade. Isso não é vantagem, porque é um dinheiro desperdiçado. Então, a sua motivação é muito importante na hora que você vai tentar um vestibular, digamos, é a grosso modo essa palavra, que eu não encontrei uma melhor. Esse vestibular para poder entrar no curso, estudar e se profissionalizar. Até uma coisa que na época a gente não conversou, na época, esse curso de auxiliar de informática, ele é um curso profissionalizante, ok? Auxiliar de enfermagem. Isso, ele é profissionalizante, depois você faz a especialização na área que você tem interesse. Sim. Mas aqui também tem os cursos que, no caso, que no Brasil, aqui a divisão de escola é um pouco diferente do que do Brasil, mas eu não vou me aprofundar muito. Mas essas pessoas que você falou, que fazem higienização, elas já fazem um outro curso. A higienista, elas já fazem um outro curso que não chega... Que quando eu fiz administração no Brasil, a gente faz numa faculdade, mas meu curso aqui equivale à graduação do mesmo nível de uma higienista, ok? Que é no curso de bacharel, que é a palavra certa. Sim. E o curso de universitário você tem que ter o diploma de doutor aqui na Finlândia. Então, por exemplo, meu marido é pedagogo. Ele fez universidade e o diploma dele é de doutor, né? De universidade. Sim, no Brasil, sim. o seu diploma de universidade, por exemplo, de administração, ele é bacharel. Então, a higienista aqui é de bacharel. Sim. E o meu seria um curso técnico, digamos assim. Entendi. Só para poder ficar um pouco dividido Para dar uma ideia, uma noção. Isso. Muito boa noção, muito boa. Então, legal. Então, é preciso, então, vamos lá, recapitulando. É preciso saber o finlandês, pelo menos o básico, para fazer isso que você fez. Isso. É preciso passar por um processo seletivo, que você disse que é ok, com a prova de finlandês do básico, com a prova de matemática básica, né? Isso. E tem que fazer uma entrevista. Isso. Tem duas turmas. A motivação, isso tudo. Uhum. Tem duas turmas, você pode tentar nas duas, como você fez. Tem uma turma só eu lembro que tinha até uma outra turma. Existiam alguns tipos na época eu fiz para estudar com finlandeses e fiz para estudar com estrangeiros. E na época de finlandês, eu lembro que tinha as duas divisões, com jovens e com pessoas com mais idade. Pessoas mais experientes, como eu, por exemplo. Como eu também, porque eu já não sou mais novinha. Mas, assim, eu fui estudar com os jovens, eu era uma das mais velhas da turma, inclusive, mas fui estudar com os jovens pela questão da dinâmica. Mas tem o que eles chamam de escola adulta aqui também. Esse curso também você consegue na escola de adultos. Legal. Também tem. Existem algumas possibilidades. Você tenta todas e você vê aquilo que você consegue chegar, aquilo que mais te agrada, aquilo que vai de acordo com a sua ambição. Bacana. Alguém disse aqui, o curso dos velhos. É minha irmã. Essa é minha irmã. É a tua irmã? Ai, que graça. Eu tô me segurando até pra não rir, porque os comentários dela é terrível. Ela disse, eu estudo com os velhos. Oh, meu Deus. Ela tá fazendo esse curso um pouco diferente, porque ela trabalha com crianças, mas é um curso também. Obrigada por estar aqui com a gente. Como é o nome dela mesmo? Michele, igual eu. Olha que honra! Prazer. Olha, então, bacana, olha, achei incrível. Só continuando aqui, a linha pra gente, né, não se perder na compreensão aí da tua explicação, que tá excelente, maravilhosa. Então, uma vez que tu fez esse curso, quanto tempo ele durou? Então, eu sou ruim de tempo, sou ruim de memória, mas eu acho que, como eu já tinha o bacharel, aqui na Finlândia eles tentam aproveitar aquilo que você já tem. Eles tiraram muitas coisas, assim, das minhas horas de estudo, daquilo que eu já tinha aprendido no Brasil. Matemática, eles conseguem tirar, língua estrangeira, eles conseguem aproveitar. Eles pegam tudo, você senta com o curador do curso e ele elimina tudo aquilo que você já aprendeu. Ele leva em consideração aquilo que você já estudou, ainda que no meu caso, no curso de administração, e
diminui nas horas de estudo que você vai fazer. Eles levam Isso é em consideração bom. isso. Então, por exemplo, um dentista brasileiro que vai para ir para tentar fazer esse curso, né? De repente ele vai ter muita coisa que ele não vai precisar fazer, que ele apresenta Pode já ser, aos estudantes. acredito que sim, dependendo do que ele tenha estudado, da experiência dele, eu acredito que sim. Principalmente quando ele for para a área de especialização, com certeza ele não vai, talvez ele nem precise disso. Talvez também, eu não sei igual eu te falei, eu não sei, como eu não sou dentista, né, eu não sei a questão do currículo do Brasil aqui, Sim, mas tem sim. uma coisa que pode ser vista. Eu acho que aqui Bom, mão de obra dentista é sim, necessária. Estou sempre procurando. Se não fosse, eles não contratariam tanto estrangeiro nessa área, né? verdade, Igual, verdade. igual uma vez, até no Facebook, alguém me perguntou e eu disse isso. Talvez Helsinki, que é a capital, seja um dos locais um pouco mais difíceis para estrangeiro. Mas o interior da Finlândia, com certeza, é carente de profissionais. O jovem que hoje em dia se forma na universidade, ele não quer morar na área rural, não quer morar no interior. Eu moro no interior, digamos assim, não chega a ser no meio do mato, mas quase. Mas assim, essas áreas, elas são mais carentes de mão de obra. Carentes. Exatamente. Entendo. E assim, quando você foi apresentar os seus estudos para ver se tirava algumas disciplinas durante o curso, né? Como você falou que você Uhum. consegue, de repente, ter a dispensa de algumas disciplinas se você apresentar que você já estudou aquilo ali. Você apresentou Uhum. em finlandês ou traduzido em inglês é ok? Quando eu mudei para cá, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pegar toda a minha experiência profissional e todo o meu material de escola, desde o segundo grau até a universidade. Eu procurei um tradutor juramentado e traduzi todos os meus diplomas, todos os meus papéis, para que, quando eu precisasse, eu tivesse tudo pronto. Todo Sim. esse material eu trouxe todo traduzido em finlandês. Eu acho que em inglês eles também aceitam. É. Mas se você tiver um tradutor em finlandês juramentado, é o melhor. Melhor, beleza. Boa dica. Então é isso. Então vamos lá. Vamos supor aqui, o curso, vamos supor que eu não vou apresentar nada para poder ter a dispensa de disciplina. O curso dura em torno de quanto tempo mesmo? O curso completo até eu Se poder você começar? estiver no Brasil, por exemplo, o segundo grau completo, né, Sim, o básico, eu creio que você faça de 2 a 3 anos do básico. Eu não estou certa, porque eu fiz menos, mas eu creio que 2 a 3 anos. E a sua especialização vai levar um pouco mais. Mas eu creio que em 3 anos, 3 anos e meio, no máximo, você consegue se profissionalizar. certo. Então foi esse o Até tempo que você menos, levar? até menos. Estou jogando esses números para cima para não assustar muito. Entendo, Mas entendo. eu Entendo. creio que Colocando menos. Eu a creio pior que menos. situação. Por exemplo, na Exatamente. sua situação, tendo a sua formação em administração e tudo que você Uhum, apresentou para ter a dispensa e tal, você uhum. durou quanto tempo o curso até você começar a trabalhar e ganhar o seu salário, vamos dizer assim? É, eu passei, eu acho que uns 2 anos e meio, quase 3 estudando. Uau. E aí no próprio curso ele já te dá muito estágio. Eu tive a sorte de estagiar perto da minha casa. Desde o começo eu me dei muito bem naquele local de estágio. A gente tem, acho que, se não me engano, o meu curso eu tive 3 períodos de estágio. Então eu fiz o primeiro nesse local, aí eu informei para a minha chefe lá no caso que me interessaria fazer o segundo lá. Fiz também, eles me aceitaram. Legal. O E estágio remunerado, Aline? O não, estágio não, remunerado? o Não. estágio, ele é junto da sua escola. Na verdade, você recebe, porque eu recebia estudando, ok? Ah, Eu porque é recebia. aquela Então, história que você é falou, que o governo aí paga para a isso. gente estudar. Isso, Basicamente. exatamente. Então, eu recebi isso. Então, tipo assim, a Entendi. escola que eu recebi as coisas pelas coisas que eu fiz no governo, que eu pedi no governo, né, auxílio. Mas o auxílio estudante, ou o que seja, que Sim, você pedir. Mas o estágio aqui, eles não remuneram, a empresa não te remunera em nada. entendi. Então, eu fiz o estágio lá, fiz a segunda vez e ainda fiz a terceira vez. Se não me engano, o primeiro é aquele básico que você aprende
no meu caso, que foi de auxiliar de dentista, né? Eu fui justamente primeiro com as higienizadoras, aprender eu acho que o nome deve ser aquela coisa de sucção, aqui tem um nome. No Brasil, como eu te digo, Felipe, eu não conheço, eu Sugador, não a conheço gente fala lá o no Brasil. sugador. Eu ia falar que aqui o nome se traduzir é aspirador. Aí eu falo aspirador, parece que é de pó, mas tipo assim, mas como eu não conheço o vocabulário em português, eu não conheço Sim. os nomes técnicos em português. Então, o que eu aprendi é em finlandês e eu só conheço os nomes em finlandês, porque essa área não era minha no Brasil. Então, você aprende isso, começa bem o básico, senta do lado do dentista lá com a sua instrutora ao lado, te dizendo o que você tem que fazer, te dando as matrizes prontas na mão, né? Porque você não sabe ainda enfiar uma a preparar uma matriz para Matriz, enfiar. porta-matriz. Então, olha aqui para que lado que eu viro. Então, tipo assim, aquele bem no comecinho. Aí no segundo, na segunda fase, você já começa, agora eu vou para um canal, né? Vou para um canal, vou para uma cirurgia. Não, onde eu trabalho, a gente faz cirurgia só de extração de siso, né? Um siso que esteja numa posição que precisa ser Sim. retirado cirurgicamente. Mas nada muito grande. Então, a gente aprende já um pouco mais disso, e no caso também protética, e a questão de ortodontia também. Aí isso é no segundo nível do estágio. E no terceiro é mais aprofundado, aí eu escolhi na época, foi justamente a ortodontia, Sim. e aí eu estudei um pouco mais no terceiro estágio. Que legal. Aí logo depois a minha chefe me chamou para cobrir tipo assim, cobrir as faltas. Quando alguém faltava, se ela podia me ligar para poder Sim. trabalhar para cobrir essas faltas. Eu falei, claro. Então eu comecei a fazer isso bastante. Aí depois teve as férias de verão ficam pouquíssimos dentistas, às vezes uns 2 ou 3, todo mundo fica de férias. E aí, como aonde eu trabalho hoje ia ter uma reforma de encanamento, o departamento todo ia fechar. Então eu não fui trabalhar lá nas férias de verão, fui trabalhar numa outra cidade, bem distante, inclusive, que eu pensei, nossa, eu acabei de me formar, se eu parar de trabalhar agora, eu vou esquecer tudo. Eu estava apavorada. Aí eu fui para uma outra cidade que assim, eu tive que acordar, pegar um ônibus da minha casa para a estação de trem, esperar meia hora na estação de trem para pegar um trem para chegar, para ficar quase uma hora no trem para poder correr, porque eu estava Ai, fazendo. Eu corria até cansei só em te ouvir. que horas que eu acordava, porque eu saía de casa às 4:30 da manhã. Meu Deus. Aí eu corri até o posto de saúde para trabalhar. E se o trem atrasasse, acontecer alguma coisa, eu queria minha chefe falar: estou no trem parado em algum lugar porque eu atrasava. Então, eu passei assim, o verão inteiro assim, na correria Nossa. para conseguir aprender e ganhar confiança naquilo que eu fazia. Sim. E foi muito gratificante, porque logo no final do verão, quando aqui ficou pronto, aqui onde eu trabalho hoje ficou pronto, a minha chefe, a atual chefe, me mandou um recado e falou: quer vir para cá? Porque a gente tem uma funcionária que vai entrar de licença maternidade durante um ano, você vai ficar no lugar dela, eu vou te dar um contrato de um ano. Aí eu fui, que é bem perto da minha casa, trabalhei um pouco mais de um ano, talvez, um pouquinho mais de um ano, trabalhei lá, e a primeira vaga definitiva que teve, a vaga permanente, eles fazem, aqui na Finlândia, toda vaga, ela é aberta geral, tipo assim, você tem que fazer o anúncio público para todas as pessoas, mas eles, claro, que dão preferência primeiramente a quem está dentro. Então, eu consegui o meu emprego definitivo. Foi Uau. desse jeito. É muito legal. Foi luta, né? Mas valeu a Claro, pena. dedicação, estudo, tudo isso conta. Eu achei super interessante quando a gente estava conversando, você me contou como é que é a tua rotina de trabalho. O que que tu faz? Uma pessoa que faz o curso de auxiliar de enfermagem se especializa em odontologia. Como é que é o teu dia a dia? Porque eu achei incrível, tu tem muita responsabilidade que não tem nada a ver exatamente com assistente dentário lá no Brasil, ou mesmo aqui na Inglaterra, Uhum. porque eu percebi que é como se fosse uma profissão diferente. Não é, É, não é só eu não sei. assistente, né? Você Uhum. tem uma responsabilidade clínica
em torno É, também do trabalho. Eu achei interessante. Conta aí pra é, gente, Cris. igual eu te falei, eu não conheço a profissão fora da Finlândia, né? Eu sempre toco nessa tecla porque as pessoas podem ficar, né? Eu não tenho referência fora da Finlândia. Mas Sim. aqui a gente estuda, e você como auxiliar de dentista, você faz todo aquele trabalho junto com o dentista, reserva o material que vai ser usado, você é o responsável pela asséptica, a gente até brinca muito, desculpem os dentistas, mas os dentistas não têm noção de asséptica, a gente sempre fala isso, porque se eu vejo que não tá legal, ou que a séptica tá caindo de alguma maneira, eu vou fazer de tudo para manter o nível mais alto possível, né? O material. Por exemplo, eu sou uma assistente dentista que não vou numa para retirar uma extração dentária, eu não vou abrir todo o material esterilizado e colocar em cima da mesa, não. Eu vou abrir, dar na mão dele na hora que ele vai precisar, para ele ficar esterilizado até aquele momento, para usar da maneira certa. Então a gente tem essa responsabilidade. Mas o cara que fala, você pode abrir tudo. Eu falo, não, 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 comigo é bonitinho, igual eu aprendi na escola. Então a gente tem essa responsabilidade. A gente, aqui na Finlândia, para você atender um telefone, quando um paciente liga para poder para poder agendar um horário com um dentista, quem atende tem que ter o curso de auxiliar de enfermagem para poder atender o telefone e saber qual a urgência daquele atendimento. É um atendimento, é uma dor, é uma obturação que caiu, qual é aquela urgência? Porque hoje, se você ligar para o meu departamento, você vai conseguir um horário em março ou em abril, porque a gente está super lotado. Mas a gente tem os horários de plantão. Todo dentista tem todo dia, de 3 a 4 horas de plantão. E a Sim. gente usa esses horários para casos de urgência. Claro que a gente também tem uma emergência no hospital, mas a gente também atende a pequenas emergências que podem ser resolvidas de maneira mais rápida, como um dente da frente que quebrou. A pessoa não vai ficar até abrir o seu dente da frente. Sim. Então, a gente vai atender aquelas pessoas, né? Às vezes um canal que você dá um primeiro atendimento, aquele primeiro socorro, só bota lá para poder abre para poder tirar a pressão, bota um pouquinho do remédio e fecha e espera depois, você vai lá. Igual eu falo, não tenho vocabulário nenhum em português. Não, Mas olha, tá depois ótimo. Super você vai fazer compreensível. o tratamento até o final, né, e tudo. Mas a gente tem que ter uma noção disso, né? Eu Às achei vezes chega uma interessante. Isso que você faz no telefone é uma espécie de triagem. Então você tem que É entender uma muito triagem, é uma bem. triagem para desfogar o sistema, porque às vezes tem uma mãe que liga desesperada, meu filho está com o dente mole, mas tem já o permanente nascendo atrás, e ela acha que aquilo é uma emergência de que o mundo vai acabar. Então a gente sempre fala, tenta, vamos, a gente vê aqui, às vezes um cancelamento na outra semana, ou daqui a 15 dias, porque um dente mole, um dente direito não vai matar ninguém. Você Sim, tenta, ensina mais ou menos como que a pessoa vai arrancar o dente, então tenta girar um pouquinho e tal. Se não sair, eu vou te dar. Aí você fala, daqui a 3 semanas você vem, dá o horário. sim, Mas se você conseguir arrancar o dente, ligue, desmarque. Então você vai vendo aquilo que é prioridade e o que não é. E para isso você tem que ter se formado na área, né? Você não sim. pode ser leigo do assunto. Eu ia te Então, a gente perguntar, tem isso. interessante, Aline, nessa triagem que você faz, você também tem direito a fazer tipo, a ver o paciente clinicamente, tipo, Não, é não, tudo é por tudo por telefone. telefone, Não. tá? Não, a gente não faz dentro do diagnóstico, isso não. A gente, e, de repente, às vezes se liga alguma coisa que está fora da nossa alçada, que a gente não sabe responder, ou não sabe o grau daquela emergência. Às vezes um paciente fala, eu tirei um dente e tal, mas já tem uma semana e minha boca está inchada e tal. Às vezes você consegue olhar, né, aquela situação e fala, bom, vou fazer o seguinte, vou passar os seus dados, eu pego lá a informação social daquele paciente, telefone, vou até o dentista na hora que eu vejo que ele está tendo uma brecha na agenda, Hum, passo a informação e aquele dentista liga para aquele paciente, ou ele me dá a informação para poder, eu falo qual que é a urgência, a gente também tem isso, né? Nem tudo a gente vai saber, mas existe esse apoio, a gente pode pedir para ele se ligar de volta, a gente vai, às vezes conversa com a amiga também ali do lado, porque não tá, às vezes não tá só você, mas tem umas 2, 3 assistentes ali do lado, e a gente vê ali gente, e agora, isso aqui, o que a gente faz, né? O que vamos fazer? sim. Vamos perguntar, vamos ver quem tem cancelamento e tal. A gente se ajuda e ali a gente trabalha em equipe. Você não precisa saber resolver tudo. Você tem apoio, você tem fontes para poder pedir ajuda.
né? Entendi. Claro que você tem a sua responsabilidade, claro, mas a gente trabalha também com bom senso. Legal. Aline, e assim, uma pessoa que já está na tua profissão e quer, por exemplo, ser dental hygienist, ser higienista, quer poder Aham. clinicar, né, dar um Isso. diagnóstico ali da doença periodontal, por exemplo, e aí Aqui, tratar. aqui é a higienizadora, que aqui a gente fala surhigienista, mas aí é um pouco diferente. Aí eu tenho que estar pensando, a higienizadora, ela não dá diagnóstico. Se ela, por exemplo, Hum, ela vai lá, faz tratamento com aquele ultrassom, né? Aquele aparelho de ultrassom. É sim, ultrassom que fala também no Brasil, isso, né? é. Isso. Ou então com o manual e tudo, de maneira que tem que ser feita. E aí, se ela encontra, por exemplo, uma cárie, ela informa, ela marca hora para aquele paciente, né? Sim, Ela marca, reserva a hora e coloca que ela acredita que aquela pessoa tem ela coloca como suspeita de cárie, mas entendi. ela não diagnostica aquilo como Nem cárie. mesmo a parte de problema gengival, porque aqui, por exemplo, eu sou dental hygienist aqui, e a gente tem Uhum. que fazer o diagnóstico, a gente tem que fazer um exame específico, Aham, a gente explora, e aí a gente tem que dar um diagnóstico. Ó, você tem gengivite aham, generalizada, localizada, hoje tem periodontite generalizada, aham, localizada, aí eu tenho que explicar para o paciente, além, não é só fazer a limpeza, você está entendendo? aham, E é aham, óbvio que, por exemplo, eu tenho que saber identificar patologias, né? Doença, eu identificar aham. uma lesão ali, eu tenho que saber. Isso aí Sim, faz parte da formação delas aqui, que também é uma sim. graduação aqui no Aham. Reino Unido, né? Então, assim, aí é diferente, então. Esse tipo de coisa elas Aqui, não podem fazer, é isso? aqui o que acontece é o seguinte, para você, vamos dizer que eu acabei de mudar para minha pra essa cidade. E Sim, aí eu, sei lá, eu quero fazer uma limpeza. Então eu vou ligar para o dentista, né? Para o departamento odontológico. sim, Aí vão atender e tal. A primeira coisa é marcar com um dentista. Você começa pelo dentista. E entendi. lá o dentista vai fazer uma avaliação, uma pesquisa, né? Deixa eu achar a palavra, uma Um exame, um exame, isso. exame clínico para poder Vai fazer detectar tudo. aquela carta, Sim, e aí ele vai pegar aquele instrumento que mede a gengiva, que eles falam ientasco, mas é entre a gengiva e o dente, se existe. hum. Você me ajuda Vai aí, porque eu não tenho sondar. muita Não, boa. olha, eu vou te ser bem franca. Não se sinta mal com essa coisa de você não lembrar dos termos em É, português, porque eu aham. também, como eu aprendi as coisas aqui em inglês, Não é que e eu tá. não lembro, eu não sei, eu não. Eles- Não, olha, você não sabe. E eu, mais vergonhoso, então, se alguém tiver de ter vergonha, quem tem que ter sou eu. Porque eu aprendi, né? Você sabe, eu sou dentista, mas tem palavras que já fugiram, porque a gente usa É, tanto na eu prática não o conheço os inglês. instrumentos, eu não conheço, não conheço nenhum nome de instrumento em português. Eu aprendi todos em finlandês e eu não trabalhava na área. Eu acho que qualquer pessoa que você Tipo, que não trabalha na área e vê aquele monte de instrumento, só vai saber. você Espelho aprendeu e mais pinça. difícil, porque Espelho e falar em pinça. português é anos luz mais Você vai fácil do que conhecer falar em finlandês, então você aprendeu mais você vai difícil. conhecer o espelho e pinça. Então, tipo assim, espelho e pinça e falar. O resto, bom, mas aquele aparelho, aquele instrumentinho que tem os números, aqueles centímetros para você enfiar ali na gengiva e ver quanto Sonda, tempo sonda ele dá. periodontal, sim. É, exatamente. Ah. Até que aparecer aqui é sonde. Então tá Ó, parecido. tá parecido, ó. Ó. É parecido. Apesar de que a periodontal é ientascomitare. Ah, Então já é diferente. Bom, aí o dentista vai fazer aquela medição e vai falar, ok, esse paciente tem esse diagnóstico. E aí, geralmente, todo paciente, eles vão, de qualquer maneira, encaminhar para uma limpeza. A não ser que tenha muito pouco tártaro e ele mesmo vai ali e faz uma limpezinha rápida, se for entendi. o caso. Mas, geralmente, eles encaminham para uma higienista, né? Para Higienista. poder fazer isso. Mas eles encaminham. E a partir daí, quando ele já vai para lá, ele já está com o diagnóstico do que ele precisa. Já está tudo Entendi. medido, já está tudo Ó, então fica um pouco tudo mais fácil planejado. para higienista, né? Vamos dizer assim, porque Fica. Ela já isso abre já tem.
já abre os dados do paciente, sabendo se ele tem, qual é o caso deles, tem uma gengivite, o que que tem, aonde os pontos de sangramento daquela boca, qual é a medição lá que de cada Bolsa dente, né? periodontal, né? Tem bolsa, Isso, tá tudo marcado, tá qual é tudo marcado lá. O dente 36, da distale, mesiale, quanto que tá ali em cada curvinha do dente lá. Já tá tudo medido. Tudo legal. medido, tudo certinho. Então, para eles também é mais fácil. Mas, por exemplo, aí o dentista, depois que tratou esse paciente, tá, o acompanhamento do dentista vai e fala, esse paciente aqui tem uma boa condição. Então, ele vai vir para fazer uma revisão a cada 2 anos e meio, a cada 3 anos. Só Sim. que ele vai a cada ano fazer a limpeza. E aí, essas higienizadoras que vão fazer esse trabalho, elas vão, quando elas estão fazendo a limpeza, vão falar, opa, aqui possivelmente é uma cárie. Já, claro que elas sabem identificar, elas Sim. não podem diagnosticar, mas elas têm a capacidade e conhecem, já viram tanto que sabem diagnosticar. Então, ela já fala, tem uma cárie, você tem que reservar. Tudo bem que sua revisão daqui é 2 anos, mas você está com isso, então ele já encaminha para o dentista novamente. Também faz um trabalho muito importante e... Tem noção de quanto tempo dura o curso de higienista aí? O curso de O higienista? de higienista, eu acredito que se você começar do zero, você leva 4 anos, se não me falha a memória. 4 anos, Talvez 4 eles, anos e como você meio. falou que eles aceitaram que dispensa de disciplinas no seu curso, talvez, vamos supor, um dentista, vamos supor que eu vá Sim. tentar ser hygienist aí, eu apresento o meu currículo, né, e aí consigo dispensa de boa parte para poder... Acredito que sim. Acredito até que, de repente, não sei se no caso do Brasil, mas de um outro país, talvez, eles falam, o que você está fazendo aqui? Você vai direto para o odontologista, talvez você vai precisar fazer um pouquinho mais de alguma coisa. Sim, Acredito que sim. Mas, é o que eu te falei, eu não sei. Essas tá, coisas eu não sei. Não tá. sei, tenho medo de me É muito aprofundar e da detalhe. informação errada. É muito detalhe, mas já está super interessante já entender como é que é a tua profissão e como é que faz para quem tem. Uhum, Porque às vezes, olha, às vezes a pessoa chega no país, vou dar o meu exemplo, né? Alguns aqui já sabem, eu já morei na Bélgica. Quando eu cheguei lá, eu fui morar numa cidadezinha de interior e não tinha nenhuma uhum, universidade perto que eu pudesse fazer, enfim, tentar, né? Uma equivalência, uhum, alguma coisa. Daí, vamos supor, se eu tivesse a oportunidade, se eu tivesse tido a oportunidade de encontrar um curso na nossa área, né, na minha área de odontologia, que eu uhum. pudesse ter uma profissão que me fizesse, né, me sentir bem, trabalhando no meio onde eu gosto, mesmo que não fosse para ser dentista, sinceramente, com toda franqueza, eu ia ficar feliz. Só que nem essa Uhum, opção eu tive. Então, às uhum, vezes, Aline, vai alguém morar na Finlândia por algum motivo. Vamos lá, vou colocar aqui. O esposo arrumou um emprego aí. E aí a esposa uhum, é dentista e vai também. Ou vice-versa, não pode ser o contrário. É, uhum. enfim, aí a pessoa fica perdida, chega aí, não sabe agora. Então, assim, a gente sabe que aí, por fazer parte da Europa, certamente alguém que vai com diploma europeu, né, um dentista que vai com diploma europeu, ele precisa passar por um assessment, um processo, que ele vai apresentar toda a documentação pedida, e acredito eu que deva ser obrigatório falar finlandês, como você falou aí. Até os estrangeiros, quando vão atuar, falam finlandês com os pacientes, né? Então, esse é um ponto Uhum, interessante. Então, se alguém, uhum, supondo aqui, alguém que está vendo aqui a live vai ver, está fazendo um mestrado integrado, um mestrado lá em Portugal, para ter um diploma europeu, né? Que tem muitos uhum, dentistas atualmente fazendo isso, dentista brasileiro. Aí obtém um diploma europeu, eu vou tentar a minha vida lá na Finlândia. Então já sabe que provavelmente a aceitação vai ser mais fácil, comparado a muitos países europeus, porém tem que falar o finlandês. E isso sim. é um obstáculo considerável, porque como você mesmo falou aí, leva um tempo. O finlandês não é tão óbvio, não é tão fácil como outras línguas que têm a raiz latina, que para a gente é mais fácil, como por exemplo o francês ou o espanhol, né? Então, Sim. assim, tem que se levar isso em consideração. Por mais que o processo não seja tão difícil para alguém que vai com um diploma europeu ou que já atuou num país europeu, como por exemplo, estou Uhum. aqui no Reino Unido, estou aqui atuando de dental hygienist. Eu achei interessante, a Finlândia pode ser interessante trabalhar lá, porque o salário lá está maior do que o daqui,
Tu tem noção de quanto é que eles pagam em euros para um hygienist? Mais ou menos por mês? Então, eu posso dar uma chutada, assim, Tá, né? chutado. Uma chutada. Se um salário. Aqui na Finlândia, os salários não são. Talvez sejam um pouco mais altos em relação à Europa, porque, como eu havia dito para você, o custo de vida nos países, dos países nórdicos, aqui dos escandinavos, é mais Mais alto. alto. Moradia, transporte, Sim. comida, alimentação aqui, tudo é muito caro. A Finlândia, eu não tenho, agora eu não tenho certeza, pode ser que eu esteja falando uma besteira, mas o salário mínimo da Finlândia, eu acredito que gira em torno de alguns mil e poucos euros, ok? Aqui na Finlândia, toda a parte de. As pessoas que trabalham na área assim, eu não quero também, tipo assim, falar que é a maravilha, porque aqui também as pessoas da área de saúde lutam muito, Claro. sabe? Lutam muito. E, por exemplo, talvez a realidade da Suécia, que é aqui nosso vizinho, talvez seja uma profissão ainda mais valorizada do que aqui. Sim. Aqui minha irmã está me ajudando, o salário mínimo é 2.200, minha irmã está me ajudando. 1.200. Valeu aí, Michele. Obrigada pela ajuda, Michele. Eu estava achando que era dos 1.400, 1.300, algumas coisas assim, mas vamos botar que é dos 1.200. Então, mais ou tudo menos. aqui também na Finlândia é assim. Se você tem um salário, se você tem uma profissão, no caso da parte que eles chamam aqui de ammattikoulu, que seria uma escola profissionalizante, seu salário base vai estar em torno de 2.000, porém esses 2.000, 2.000 e pouco, vai ser de acordo com o seu... se você trabalha no sábado, você vai ter mais, se você trabalha por escala, você vai ter mais. Alguém perguntou se o pagamento não é por hora. É por hora de trabalho? Depende muito do seu contrato. Essa questão de pagamento aqui também depende muito de contrato. Aqui não tem uma CLT igual no Brasil, uma carteira assinada, não. Tudo, aqui não existe carteira de trabalho igual no Brasil. Aqui, tudo é contrato, depende do que você assinou. Ok? Do seu contrato. Mas vamos botar que... Em média... Vamos botar um salário de média aí Estou falando agora do hygienist, da higienista. Quanto é que do hygienist é um pouco maior, porque aí ela já é bachelor, ela já é bacharel. Sim. Então, vamos botar que elas estejam ali na faixa de uns 2.500, 2.600. Porém, tudo assim, se você tem mais de 5 anos de experiência, você tem aumento, sabe? Então deve ter hygienist ganhando tão bem quanto o dentista, né? Aí já não sei te dizer. Acho que só se for um dentista acredito que não, porque eu creio, pode ser igual eu tô te falando, que você falou besteira. Sim. Até porque eu tô pensando já, assim, a questão do dentista, ele é doutor. Ele fez uma universidade. Sim. Então, ele deve estar com um salário aí acima, de mais de 4.000. Aí vamos dizer que o contrato dele tem como fala, comissão, entendeu? Se ele faz uma obturação, ele tem comissão de tantos por cento, se ele faz... Depende de tudo isso, entendeu? Então, vamos botar que depende da quantidade de horas que ele trabalha, entendeu? Pode ser que o salário do dentista seja da faixa de 4.000 ou mais, entendeu? Vai depender muito do contrato que a pessoa tem. Okay. Se ela vai ter comissão, se ela não vai ter, quanto tempo de experiência ela vai ter também, mas entendeu? Olha, tudo já achei super incrível. Em consideração. Mas uma coisa eu falo que é certo, já é certo. Qualquer profissão na área de vocal, oral, sim, e tendo um contrato de trabalhando de segunda a sexta, né, 8 horas por dia, você vai ter um salário acima de 2.000 euros, isso é fato. Isso é bacana saber. E acredito que no interior também o custo de vida é mais baixo que na capital. Sim, a moradia viver, né, razoavelmente bem, né, Aline? Talvez. A única coisa do interior que talvez seja um pouco mais complicado é o transporte, que se você mora, assim, tem o transporte, mas a minha irmã está aqui reclamando. Ela fala do imposto miserável. Os impostos aqui na Europa, né, a maioria, de uma forma geral, a gente paga muito imposto, muito imposto. Mas aqui na Finlândia, o ponto bom do imposto é que você tem escola gratuita, você tem a questão da saúde, tudo isso. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Tá, concordo. Muito bom. Mas aí a questão de trabalhar no interior, aí você acaba morando. Também tem que pensar, acho que o clima também, né? É algo que é uma barreira bem grande aí, isso. A gente sabe que aí é bem mais frio e não é todo mundo que se adapta fácil.
né? Não, aqui também tem a questão da claridade, da luminosidade, que também é uma coisa que tem que se pensar, né? Se a pessoa é muito solar, muito praia, acho que aqui, apesar, eu amo praia, para mim uma das coisas mais difíceis aqui é a questão do clima. Sim. Qualquer férias que eu tenho, qualquer coisa, eu tento, em nome de Jesus, sair daqui para pegar um sol. Agora, com essa questão das limitações aqui do corona, tô até descobrindo mais a Finlândia, porque eu pouco viajei aqui, agora que eu tô começando a Depois de viajar. quantos anos já aí? Já faz anos. Para você ter uma ideia, tem quase 14 anos que eu moro aqui, assim, o tempo todo, e marquei pela primeira vez uma viagem para a Lapônia, porque desde então, se estava de férias, eu ia para o sul, eu queria ir para Portugal, Espanha, qualquer lugar que tivesse sol. Ter Agora eu vou calor, né? aí agora eu falei, não, agora, como não tem para onde ir, não dá para ir para lugar nenhum, Sim. falei, agora eu vou conhecer a Lapônia. Ok, interessante. Poxa, então é isso. Então, e assim, só para a gente entender um pouco mais ainda sobre a odontologia, e para o dentista estrangeiro que chega aí para trabalhar, Ok, já está terminando a nossa live, infelizmente. É a última ok, coisa que eu vou focar, né? Falando agora tá, para um dentista. Então, ok. essa convivência que você teve com os dentistas estrangeiros aí, a adaptação deles, como é que foi? O que é que você observou? Do seu ponto de vista? O que é que você acha? Um dentista brasileiro se adaptar é muito complicado na rotina Eu acredito de que na área vocês? deles não. Acredito que na área deles não. Acho que não. Acho que é muito fácil se adaptar, porque o que eu vejo aqui, aqui a Finlândia ela dá muito enfoque, assim, os finlandeses eles precisam mesmo do cuidado básico, é obturação, higienização, mas isso ok. Mas extração, aqui tem muito, é muito básico aqui. Se você tem a questão do vamos botar da ortodontia, também precisa, mas já não é tão acessível, ela é gratuita para criança e tal, mas o adulto finlandês não vai fazer um tratamento ortodôntico. No Brasil é mais comum você ver um adulto com Isso. um aparelho ortodôntico, aqui na Europa não, pelo custo. Sim. Então é muito básico. Eu acho que a questão de trabalho não teria nenhuma dificuldade, até mesmo com pouca experiência na área. Você sabendo fazer canal, extração, obturação, você se adapta muito fácil. Legal. Sendo Com- generalista, já dá para ter uma vida legal, né? E se adapta bem. Isso, aqui a questão estética também não é muito, a questão de implante também eu não acho, não é muito acessível, né? Onde eu trabalho a gente não faz implante, Talvez ok? o pessoal especialista no interior, né, deve ser ainda muito mais solicitado, obviamente, pela carência, Não né? sei, não Ah, sei, não porque sei. A talvez não questão do tenha essa especialista, demanda toda, eu acredito que a questão pelo é a custo. demanda. A questão é aqui, um implante aqui fica na faixa de um dente, fica na faixa de uns 2.000 euros, 2.000 euros. Então não é um valor assim É que todo cai do mundo. bolso de todo mundo. Então, tipo assim, é um valor considerável. Então, acaba que é um público muito específico, Entendi. né? Entendi. Aqui é uma coisa até que eu até às vezes me assusto, você vê pessoas às vezes assim da minha idade, né, de 42 anos, que já tem algum tipo de prótese, às vezes Removível, uma muitas vezes, né? ponte, uma ponte, exatamente, essas próteses flexíveis que cobre lá uns Por dois, conta do três, os custo, dois né? dentes, É, o por conta custo do é custo. alto, não é todo mundo que pode, Isso, né? Não é acessível para é, todos. Mesmo não é. aqui, é verdade. É, a última pergunta agora, a Michelle pergunta se dá para parcelar um implante. Minha irmã, essa aí, ó. Bom, Aqui deve não dar para parcela, parcelar, né? Aí, a aqui gente, é não interessante essa parcela, pergunta do parcelamento, porque isso é uma coisa muito brasileira, né? A gente é acostumado. aqui não se, Aí aqui não se não, né? parcela nada. Pois Aqui aqui ou já está você pega começando a pegar, empréstimo, viu? Aqui já está aqui começando você a pega pegar. Sério? aqui você pega empréstimo no banco, você parcela no banco as coisas, mas ninguém parcelando para você. Olha, alguém perguntou se você é higienista ou assistente. É, Assistente. é assistente, mas é um assistente diferente, porque ela tem a formação em enfermagem e se especializou em odontologia, não é isso, Aline? Isso. Então, assim, Auxiliar de enfermagem, é, auxiliar de enfermagem
e aí você faz o curso específico para odontologia. Trabalha como assistente em odontologia, Isso, beleza. isso. Aline, olha, então vamos finalizar agora. Eu queria saber se você queria falar mais alguma coisa que você possa ter esquecido, que você se lembra agora. A hora é essa, que a gente só tem Não um me minuto. pergunta pra mim, não estou dando a falar. Falar é comigo mesmo. Um minuto. Ah, somos Se duas. alguém A gente vai quiser, conversar vamos mais fazer assim, ó. depois, Se hein? alguém quiser perguntar alguma coisa, pergunta, que aí a gente já dá enfoque no que ficou dúvida ou uma pessoa que queira saber. Porque se eu sair divagando, ninguém dá conta de mim, não. Ah, eu acho que a gente já tirou bastante dúvida, pelo que porque eu fui pegando, já pescando as perguntas Você foi pegar. conforme você foi Ok. falando. Por isso que eu te Ok. interrompi tanto, até me desculpa. Não, não tem Mas problema olha, não, tá ótimo, porque você me direciona, porque eu sou uma ah, perdida. amor. Pois olha, agora quero te agradecer bastante. A Michelle está cobrando aqui os beijos para a família e para os amigos. Um beijo para você, Michele. Ai, olha, meu amor, muito obrigada, tá? Adorei nossa conversa. A gente vai continuar Obrigada a conversando aí. você. Obrigada a você. Até vou só colocar aqui uma coisa para depois não acharem que eu sou antipática. Se alguém quiser perguntar alguma coisa através do Instagram, porque não sei se vai ter acesso ao meu Instagram, essas coisas, coloca só a Eu vou deixar informação lá. de que me viu na sua live, para que eu saiba e aceite, porque eu geralmente eu não aceito ninguém. Então, dessa maneira, eu consigo entrar em contato sabendo do que se trata. Porque aí, geralmente, todo mundo que me adiciona, eu tiro, eu bloqueio, eu não aceito, aí assim eu consigo aceitar, porque eu já sei de onde vem, digamos Obrigada, assim. meu amor. Um beijão. Tudo de Obrigada a bom para você e você. muito sucesso, Obrigada tá? a vocês. Precisando de alguma coisa, estamos aí. Espero que eu tenha ajudado, igual eu te falei, Com que certeza. é difícil, que como eu não tenho vocabulário, que eu não sabia o quanto eu ia poder ajudar, e Ajudou que eu não sou imenso. dentista, e que eu não sou dentista. Ajudou imenso. Brigadão, tá? Tudo de bom para você. Obrigada a E eu vou você, colocar Michelle. no vídeo, na descrição do canal, os links importantes para o pessoal. Isso. Você chegou a mandar para mim uma vez o link, o Valvira, só para esclarecer. O Valvira tem informação em inglês e o Valvira como se fosse o órgão que regulamenta toda a questão de medicina aqui. Por exemplo, eu tenho licença do Valvira para trabalhar como auxiliar de dentista. O meu curso me dá justamente essa licença através do Valvira. Todo mundo que trabalha na área de saúde aqui na Finlândia tem licença. O Valvira é o órgão que regulamenta toda a área de saúde. Beleza. Obrigada. Vai ficar tudo lá na descrição. Tudo de bom para ti, Tá, tá? joia. E aproveita aí Obrigada, o domingo. igualmente. Um bom Natal para todo mundo aí também, todo mundo que está vendo a gente. Oh, brigadão, amor. Beijão. Obrigada a você. Tchau. Tchau.